Boa noite, Tudo... ministro Cláudio. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Colegas que nos estão conosco, boa noite, prazer em estarmos juntos nessa conversa, já tomando água. Com a caneca da Matra, é isso mesmo. Muito bem. Eu gostaria de inicialmente agradecer, em nome da Matra 5, a presença do ministro Cláudio, né, e de todo o nosso auditório virtual neste evento, em homenagem ao Dia do Magistrado, que é amanhã, e que também é o Dia do Advogado e o Dia dos Cursos Jurídicos, né, e o Dia do Estudante também. Na verdade, é uma quádrupla celebração no dia de amanhã. E a Matra 5, pela sua pasta cultural e também pela escola associativa, inicia hoje, e com chave de ouro, uma série de lives para tratar de temas jurídicos e temas de interesse geral de toda a comunidade. E a nossa estreia não poderia deixar de ser com ninguém menos do que o nosso caro ministro Cláudio Brandão, ministro baiano, ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2013, mestre em Direito pela nossa centenária Faculdade de Direito da UFBA, doutorando agora em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, integrou a diretoria da Matra, integrou a diretoria da Matra 5, tendo sido, inclusive, por 2 vezes alternadas o seu presidente, integra a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu confrade, com muito orgulho, integra o Instituto Baiano de Direito do Trabalho, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia e a Associação Ibero-Americana del Derecho del Trabajo. Professor na Faculdade Baiana de Direito, na Faculdade Rui Barbosa, no Pódio, na Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, na Fundação Faculdade de Direito da Bahia, além de professor convidado na nossa Escola Judicial, autor de livros e artigos jurídicos, enfim, um jurista de alto gabarito. E o tema de nossa live de hoje é a realidade trabalhista pós-Covid, né? A pandemia tem deixado uma triste marca de morte em todo o mundo, né? Inclusive, prestamos hoje nossa solidariedade, mais uma vez, a essas famílias enlutadas. E pelo dado atualizado de ontem da OMS, 4.293.000 mortes no mundo. Por aqui, 564 mil no Brasil, 26 mil na Bahia. E os dados oficiais, pelo menos, apontam a queda, né? Uma queda de 42% do número de mortes no último mês, resultado direto dessa campanha tardia de vacinação. E, ao mesmo tempo, vemos por aí uma nova onda da Covid-19, né, se espalhando com a variante Delta. Ontem, no Rio de Janeiro, foram suspensas as aulas, né, exatamente pelo avanço dessa variante. Então, é um cenário de dúvida e de incerteza. E que repercute, sem nenhuma sombra de dúvidas, nas relações de trabalho e na própria justiça do trabalho. Então, dentro desse cenário, meu caro ministro, para iniciar a nossa conversa, eu formulo uma primeira indagação. Já é hora da justiça do trabalho retornar? Veja, Guilherme, primeiro é um prazer estarmos juntos, agora sob a sua presidência, né? Nosso novo comandante. Eu sempre sou liderado pelos presidentes das entidades às quais pertenço, e em especial a nossa querida Matra 5. Cumprimento os vários colegas, amigos, e, enfim, que estou vendo passando por aqui, deixando o seu abraço, e, claro, cumprimento a todas as pessoas que estão conosco, especialmente pelo dia de amanhã. Um dia diferente para todos nós, né, por conta da situação que estamos vivenciando no Brasil, pandêmico, desde o ano passado, uma realidade que ingressou em nossa vida sem pedir licença e nos fez repensar planos, projetos, enfim, desejos que estávamos com a ideia de realizar. E também, sempre tenho dito, Guilherme, e todos os eventos públicos que participo desde então, eu sempre começo por me solidarizar com as vítimas desse Brasil pandêmico, 564 mil pessoas, e é importante que nós não nos esqueçamos que por trás desse número há amigos, há parentes, há conhecidos, há desconhecidos, pessoas, enfim, que partiram
em grande parte por negligência, por decisões tomadas de maneira equivocada, por, enfim, tudo aquilo que vivenciamos nesse diferente Brasil, ou talvez Brasil de sempre, da Covid-19. Que, como você mesmo disse há pouco, produziu, produz e produzirá inúmeras repercussões na nossa vida e na nossa atividade, seja ela na vida pessoal, seja ela na atividade profissional. Talvez usando uma frase meio clichê, mas importante de ser dita, nada será como antes. Isso é uma certeza. Agora, a grande pergunta que vem em seguida é o que e como será a nova realidade? Essas respostas nós ainda não temos. Eu começo por tentar enfrentar uma discussão que é uma discussão muito complexa, mas ao mesmo tempo muito importante de ser travada no ambiente do Poder Judiciário brasileiro, especialmente da nossa instituição. Já é hora de voltar? A pergunta, na verdade, não tem uma resposta simples e óbvia e lógica, e talvez não haja uma resposta única. Eu tenho certeza que já é hora de pensar em voltar. Não se pode simplesmente negar essa realidade por vários fatores. Vou começar por fatores objetivos. Na segunda-feira passada, fez uma semana, o Superior Tribunal de Justiça editou um ato determinando que, no mínimo, 50% das atividades sejam presenciais. Até então era no máximo 30% de atividades presenciais e assim mesmo de forma facultativa. Agora é no mínimo 30%. A partir de setembro, já anunciou o presidente ministro Luiz Fux que o Supremo Tribunal Federal voltará à atividade presencial. Por outro lado, vários tribunais brasileiros já estão com atividades semipresenciais sendo implementadas. Então, não podemos simplesmente virar as costas para uma realidade que importa em tomar decisões que repercutirão nesta primeira ideia de retornar. As perguntas que vêm são: em que condições? De que maneira retornar? Como retornar? Então, não se pode simplesmente dizer que o trabalho remoto tenha vindo para ficar de maneira única. Eu tenho sustentado, e disse isso várias vezes, que só compreendo a tecnologia como algo que tenha que ser visto como uma iniciativa a serviço do cidadão e a serviço da cidadania. Mas não se pode pensar que a justiça brasileira possa funcionar em atividades 100% remotas. O judiciário precisa estar à disposição do cidadão e precisa estar com as portas abertas para que o cidadão tenha efetivo acesso à justiça. Recebi hoje, você deve também ter recebido, o texto de uma das alterações da mais nova iniciativa excludente do Brasil contemporâneo, que é a MP 1045, que torna mais difícil ainda a gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho. Como se a nossa realidade fosse de pessoas, de empregados que ganham salários elevados, que tivessem a condição econômica abastada, que lhes permitisse demandar em juízo sem nenhum risco de sofrer eventual revés. Quando, na verdade, nós todos compreendemos que a nossa realidade é inteiramente diferente desta que, segundo alguns, seria o Brasil contemporâneo. Então, sendo objetivo, digo eu, não se pode imaginar que possamos permanecer em tempo integral e em todos os setores da atividade judiciária, e falo da nossa instituição, em atividade remota. Compreendo que não. Eu acho que tem que determinar o retorno, e seguramente essa é a realidade presente, são as condições locais. O que quero dizer com isso? Em algumas cidades, o trabalho remoto, o trabalho presencial já pode ser implementado, ainda que em condições a reduzir a frequência de pessoas nos ambientes forenses. Tem que se pensar nisso também. Ou seja, de maneira a equilibrar as pautas de audiência, me refiro ao primeiro grau, de maneira tal que se possa reduzir o trânsito de pessoas nos ambientes em que o confinamento seria propiciado, seria estimulado. Ou seja, o juiz da comunidade verificar e interagir direto com o tribunal, e tenho certeza que o presidente Dalila Andrade, junto com os demais membros da mesa diretora, estão ativamente refletindo sobre isso, encontrarão, junto com o juiz da comunidade, junto com a advocacia local, a melhor alternativa de retorno. Mas
Entendo eu que não se pode simplesmente imaginar no judiciário trabalhista funcionando tão somente de maneira remota. Acho que a tecnologia vem a serviço do Poder Judiciário de várias maneiras. Já tivemos experiência de sucesso, por exemplo, com a inquirição de pessoas à distância. Hoje, seguramente, a meu sentir, a carta precatória é um instrumento que estará com seus dias contados para fins de inquirição, pelo menos. Porque o juiz, coletando a prova à distância, ele que julga a causa, terá condições de avaliar de melhor maneira o depoimento colhido. Isso a tecnologia serve. Serve para estimular o acesso ao processo, como já temos visto com o PJE, que hoje já é uma realidade inteiramente presente no nosso cotidiano. Agora, imaginar o judiciário brasileiro funcionando com juízes distantes das partes, as partes conseguirem interagir com o judiciário brasileiro, não me parece que seja uma alternativa possível, ainda que tenhamos realidades bastante diferentes da que tínhamos no Brasil de fevereiro de 2020, que seguramente não será o mesmo de Brasil. Uma pesquisa feita no meu gabinete, para saber qual é o sentimento dos meus servidores no tocante ao trabalho remoto. Pensam em voltar, qual é o desejo, e seguramente 90% optaram pelo trabalho híbrido. Mas, ao mesmo tempo, curiosamente, uma das perguntas que foi feita na pesquisa, é uma pesquisa interna, portanto, para consumo interno, foi para saber, por exemplo, o servidor tem condição de garantir a segurança do seu trabalho? Boa parte respondeu que não tem, que é um elemento importante nesse contexto. Ao mesmo tempo, entre os impactos que mais 92% identificaram, que há um impacto pessoal na relação, um impacto direto na relação interpessoal. Ou seja, a equipe, enquanto conjunto, perde qualidade quando você tem todo mundo trabalhando, mas isoladamente, porque, na verdade, o conjunto também tem que ser pensado, já que isso é um trabalho que, na homogeneidade, tem também uma das suas características. Portanto, diria eu, a pergunta envolve múltiplos aspectos de resposta, por isso que eu comecei dizendo, já é importante pensar em voltar e criar as condições para o retorno. Não adianta nós pensarmos que não é a hora de voltar e não refletirmos sobre aquilo que temos que projetar em termos de estrutura, pessoal, material e enfim, em termos também de novas metodologias para o trabalho presencial, ainda que seja realizado de maneira parcial. E temos que aproveitar também, né, como o senhor bem destacou, o legado, né, o legado da pandemia, essa facilidade também que os recursos tecnológicos podem dispor para facilitar o acesso à justiça e para tornar a justiça no todo mais fluida, né? E por falar em Perfeito. tecnologia... Por exemplo, só um detalhe para complementar, Guilherme, é importante pensar, por exemplo, que na advocacia hoje, de certa forma, para quem advoga à distância, já se torna possível sustentar perante a turma julgadora, que era uma realidade impensável, pelo menos em grande escala, há algum tempo atrás. Sim, sim. Na jurisdição, antes do meu afastamento, inclusive, vários advogados de fora já estavam tendo esse acesso, né, de fazer audiência diretamente. Enfim, a questão de acesso do advogado também fica bem mais facilitada. E falando em tecnologia, a Revolução 4.0, né, está transformando, assim como a Justiça do Trabalho, também o mundo do trabalho em escala crescente, né? São criados novos tipos de emprego, mudanças em determinados empregos clássicos, que são ligeiramente ou profundamente alterados. Determinadas ocupações se tornam obsoletas, por outro lado, né? A subordinação e o controle da execução do contrato pode ser facilmente intermediada por uma plataforma virtual. E toda essa nova economia digital, ministro, ela foi significativamente acelerada pela pandemia da Covid-19, né? Aliás, a tecnologia tem sido essencial para fornecer respostas rápidas na crise da pandemia, né? Então, considerando esse contexto de uma nova realidade trabalhista, a segunda indagação que eu faço é: qual é o papel do teletrabalho nessa nova realidade trabalhista? Ele pode se configurar, por exemplo, como um mecanismo de inclusão no mercado de trabalho? Guilherme, eu vou retornar um pouquinho a resposta anterior por conta da sua última fala, que me parece importante, quando você falou da possibilidade de acesso do advogado ao judiciário. Nós não podemos pensar só nesse aspecto, ou seja, o judiciário, o advogado também precisa ter o contato pessoal com o juiz.
Isso é importante porque muitas vezes a interlocução fica muito mais, digamos assim, humana, e é importante que esse elemento não seja deixado de lado. A tecnologia, eu sempre pensei, e eu sou uma pessoa que sou partidário dos avanços tecnológicos. Quando nós pensávamos e pensamos, né, quando implantamos o PJE, nos avanços que poderia ele trazer, foi sempre pensando, sempre imaginando, tendo uma ideia de inclusão, ou seja, possibilitar o maior acesso à justiça. Quando nós falamos, por exemplo, em teletrabalho, nós temos que compreender também que esse acesso que algumas camadas sociais possuem, em alguns lugares do Brasil, para uma camada expressiva da população brasileira, ainda não é uma realidade. O Brasil é um país de contrastes, que ao mesmo tempo pensa na internet 5G, internet de alta velocidade, e ao mesmo tempo convive com as zonas de grotões de pobreza, e até hoje, há poucos momentos, vi aqui no noticiário, 54 pessoas resgatadas da condição de trabalho escravo em determinada região. Não vi nem a matéria ainda para identificar em que local foi. Então, esse é o país dos contrastes. É um país em que a política econômica tem um viés de exclusão acentuado. Recentemente vimos, por exemplo, uma discussão sobre imposto sobre grandes fortunas, em que o empresário dizendo que taxar as grandes fortunas, na verdade, significa empobrecer a classe mais abastada. Então, veja, aqui é uma visão distorcida da sociedade brasileira quanto à ideia de distribuição de riqueza. Você não pode criar um país solidário, não pode viver no mundo solidário, em que a distinção, a diferença entre as camadas sociais cada vez se torna maior, o abismo social se torna cada vez maior. A pergunta é, qual é o país que nós queremos para os nossos filhos? Será que nós queremos um país em que os nossos filhos não possam colocar o pé na rua pelo desnível social que existe, pelos reclamos que há quanto aos bens de consumo? Essa é a discussão que tem que estar em jogo nessa pergunta sua sobre o trabalho remoto. Que o trabalho remoto mudou a realidade do trabalho brasileiro e mundial, não há nenhuma dúvida. Quantas reuniões nós fazíamos antes presenciais que hoje se viu que poderiam ser realizadas telepresencialmente? Quantas atividades, essa inclusive, quantos eventos nós fizemos nesse período, e acho que nesse ponto crescemos muito, digamos assim, ampliando o conhecimento, difundindo o conhecimento humano. Nós tivemos a possibilidade de organizar eventos, e você testemunha disso, em que tínhamos pessoas dos mais diversos cantos do mundo, e só foi possível pela coincidência de agendas, graças aos recursos da tecnologia. Este é o lado bom da tecnologia. A tecnologia que reúne, a tecnologia que agrega, a tecnologia que qualifica, a tecnologia que permite que as pessoas ascendam socialmente. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia pode ser elemento de exclusão, e vou me referir à atividade, por exemplo, de ensino. Recentemente, houve um veto presidencial ao anteprojeto que garantia 3 bilhões e meio de reais para as escolas públicas disponibilizarem internet gratuita, equipamentos para seus professores e seus... as camadas mais pobres não têm acesso ao ensino de qualidade e, consequentemente, não poderão ter acesso aos bens sociais, aos cargos públicos de melhor qualificação e também aos empregos privados. Claro que nós, quando queremos um empregado, quando o empresário escolhe alguém, ele quer a melhor qualificação possível. Mas se a pessoa não teve acesso à educação de qualidade, que educação, que qualificação possível melhor terá ela no futuro? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser um elemento de inclusão, a tecnologia, ao mesmo tempo, é altamente excludente, na medida em que poucos terão acesso a muito e muitos não terão acesso a nada ou até a quase nada. Essa é a reflexão que se pode travar. Então, por exemplo, o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho por aplicativos. Aliás, se me permite aqui uma propaganda, recomendo a leitura do excelente trabalho agora do nosso colega Murilo sobre o trabalho em plataformas com Rodrigo Carelli, um excelente livro, um livro que já comecei aqui a manusear, em que ele põe a debate alguns mitos, como, por exemplo, a ideia de que o algoritmo é um ser inanimado. O algoritmo é criado a partir de uma vontade humana que deliberou para que ele tome alguma decisão em função daquilo que alguém determinou que ele fizesse. Então, essa ideia de que o algoritmo é neutro é um mito. O algoritmo obedece a comandos que foram
pensados por alguém, que ele, claro, retroalimentará, mas a partir de diretrizes inicialmente deliberadas por alguém que tomou uma decisão de como ele agir. Então, o que vivemos hoje na realidade do teletrabalho? Cada vez se trabalha mais e se recebe menos. Será que nós não estamos voltando ao velho direito do trabalho da porta das fábricas, onde havia leilão para quem pudesse trabalhar por um saco de batatas, como acontecia na Bélgica no início do século XIX? Que trabalho é esse que nós estamos pensando? Não podemos esquecer que a sociedade que nós estamos construindo hoje será aquela que os nossos filhos viverão amanhã e terão o espaço de disputa social. Então, essa é a grande pergunta. Eu acho que a tecnologia só pode ser pensada nesse sentido. E aí sou inteiramente partidário, mas preciso que ela seja democratizada. Essa ideia de que a internet chega para todos, isso é um equívoco, não chega. De forma nenhuma chega. E por que não chega? Porque as pessoas não estão socialmente em níveis de igualdade. E, consequentemente, não terão acesso à melhor educação, à diversidade presente na cultura, na sociedade brasileira. Então é isso que nós temos que falar. O trabalho remoto chegou para ficar, não tenho dúvida. Nem tudo pode ser remoto. E para aquilo que não pode ser remoto, nós temos que criar condições de trabalho adequadas para que aquela pessoa possa ter também o direito a exercer a sua condição de trabalho de maneira, claro, como sempre pensei, o trabalho que inclui, o trabalho que emancipa, o trabalho que dá à pessoa a condição de viver em condições de igualdade. Se a realidade não é igual no início, certamente não será no final. Lembro aqui, Manuela aqui muito bem destaca, 1 a cada 5 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Olha, então vamos falar no mundo, um mundo em que nós temos internet 5G fazendo como nós temos, hoje a agricultura mecanizada, altamente qualificada. Eu tenho um irmão que é agrônomo, que mora no Tocantins, que manda para mim os registros das atividades que ele realiza lá com grandes empreendedores, de tratores que são guiados por controle remoto, com drones fazendo atividades rurais, com alta performance tecnológica. Mas temos que pensar também que o Brasil não pode ser apenas de uns. O Brasil tem que ser de todos. E esse Brasil de todos é que nós temos que pensar o que queremos o Brasil do amanhã. Exatamente. E tudo passa, antes de mais nada, de se fomentar a democratização do acesso digital. Muito bem, ministro. Já com a nossa canequinha da Matra 5. Passa por esse fomento, né? A democratização do acesso digital. E, de fato, a tecnologia, ela em si, pode ser neutra. Mas, com certeza, os parâmetros algorítmicos, esses aí são bem humanos, são bem parciais e são bem dirigidos a uma determinada finalidade que está posta ali, né? Não há como se negar isso. E é um retorno mesmo a essas condições do século XIX ou XVIII, né? Quando se vê, por exemplo, que essas manifestações hoje dos entregadores, a pretensão principal são direitos básicos, direitos que até pouco tempo atrás eram tidos por incontroversos de qualquer trabalhador. Eles estão querendo o mínimo, né? O mínimo de um patamar salarial, um máximo de, né? Uma carga máxima horária, né? Condições mínimas de segurança e saúde. Então é um retorno mesmo às origens, curiosamente, pela intermediação tecnológica, né? A tecnologia traz o retrocesso. Recentemente participei de um evento que houve uma fala muito interessante sobre o surgimento do repouso semanal remunerado. Como ele surgiu, um historiador falando sobre isso e contando as greves que foram realizadas para se garantir o pagamento do repouso. E, curiosamente, os argumentos da ocasião, muito semelhantes, portanto, nós estamos falando aqui da década de 50 do século passado, são muito semelhantes aos que nós encontramos hoje. Ou seja, de que o Brasil não suporta mais esse salário maior de ganhos para os trabalhadores, como se o trabalho humano não tivesse, aliás, como se o trabalho não tivesse alguém, uma pessoa que produz a riqueza. Não se pode pensar no trabalho associado à figura humana. O trabalho não é algo senão construído com a existência de alguém que produz. É nesse alguém que nós temos que pensar, é nesse alguém que nós temos que trazer como foco da nossa atividade. Acho que nesse ponto, e tenho insistido nisso, a tecnologia tem que contribuir para implementar, para avançar, para distribuir, e não para excluir. Não podemos cometer esse erro histórico. E ainda que se trate de uma análise estritamente econômica, né, ainda se consideraria
que essa renda que o trabalhador recebe, esses direitos que lhe são assegurados, fluem na economia, né? Então, isso termina retornando e fazendo a roda da economia girar, né? Até pelo lado estritamente econômico, esse raciocínio atual não fecha, né? Eu gosto muito, Mas Guilherme, eu gosto muito do Eduardo Moreira, ele todo dia faz uma live às 10 da manhã, economista conhecido no Brasil, e ele fala exatamente nesse sentido. A economia do salário, a economia que o salário proporciona, retorna para a sociedade, por quê? Porque quem ganha pouco consome integralmente seu salário. Mas quem investe bilhões e bilhões de reais é um dinheiro que não retorna para a economia, entendeu? fica só no investimento. Como diriam os economistas, o trabalhador pobre ele tem uma baixa propensão ao entesouramento. Ou seja, ele não poupa nada, ele gasta tudo que ganha. Mas, mudando de assunto, e ainda no contexto da Covid, nós sabemos que comorbidades como diabetes, obesidade, hipertensão, tuberculose, elas aumentam o risco de agravamento do quadro do paciente, né? Segundo, por exemplo, uma estatística recente da Secretaria de Saúde do Paraná, de maio, agora, né? 2 meses, cerca de 80% dos paranaenses que morreram por Covid tiveram identificado algum fator de risco, né? Categoria que inclui comorbidades, mas também outros perfis como idosos, gestantes e indígenas. Mas, especificamente, as doenças cardiovasculares crônicas são as comorbidades mais comuns, associadas a 44% das mortes. Diabetes, 29%. Obesidade, 12%. Né? Então, a Covid-19 ela tem manifestações cardiovasculares e hematológicas que terminam por propiciar a pessoas que tenham doenças como AVC, tromboses, o que pode levar a óbito, efetivamente. Né? A diabetes diminui a imunidade. Então, considerando isso, ministro, e dentro dessa nova realidade, né, a terceira indagação que eu faço é possível determinar ao empregador, determinar o retorno ao trabalho do empregado com comorbidade? Essa é uma pergunta para cuja resposta é bastante complexa, Guilherme, pelo seguinte. Sérgio Cavalieri Filho, naquele clássico livro sobre responsabilidade civil, ele fala em determinado momento que a pessoa devedora da prestação resultante da responsabilidade, estou falando de alguém que é condenado a pagar, por exemplo, pensão por um ato, enfim, que causou dano a outra, não pode exigir que a vítima se submeta a um tratamento ou uma cirurgia que, por meio da qual ele poderia ter reduzida a pensão que é devedora se a pessoa melhorasse, portanto, sua condição de vida por conta do risco inerente ao procedimento cirúrgico, à conduta terapêutica, que sempre traz embutido um risco. Todos nós sabemos que a medicina não é uma ciência, senão de meio, não garante o resultado. Portanto, não se tem resultado ideal daquilo que se busca. No que toca ao retorno, nós temos no Brasil uma realidade que foi introduzida recentemente, em 2009, com a Convenção da ONU, posteriormente com a Lei 3.146 de 2015, que estabeleceu, ou trouxe para o nosso sistema jurídico uma novidade que na Europa já existia desde os anos 2000, Estados Unidos há mais tempo, desde os anos 70, anos 80, que é o direito à adaptação razoável como um elemento presente na relação de trabalho. E, curiosamente, a Bahia, na minha opinião, tem os 2 melhores trabalhos sobre o tema. Nosso colega, Aloysio Cristóvão Júnior, que é um trabalho de excelente qualidade, que eu conheço, li há pouco, inclusive, em que ele trabalha, ele faz resgatar as origens desse direito, embora o seu trabalho seja voltado para a liberdade religiosa, que, na verdade, é quando esse direito nasce. E o segundo trabalho é uma tese de doutoramento da nossa UFBA, vai ser publicado em breve aqui pela editora Pódio. Eu estimulei o autor e o nosso colega Fred já autorizou a publicação, estou fazendo aí a parte, enfim, própria, que é Luiz Carlos de Assis Júnior, que é o defensor público do nosso estado, que estudou profundamente o tema, reconhecendo que, de fato, esse direito era um direito fundamental. Tivemos recentemente a Lei 14.151, que assegurou que as mulheres em estado de gestação pudessem trabalhar remotamente. Em suma, a adaptação razoável é isso. Temos também escritos, nosso colega Luciano Martinez, já tem 2 artigos que ele escreveu sobre isso, que, na verdade, essa é a ideia que transmite esse direito, ou seja,
fazer com que a pessoa que tenha, no caso, a comorbidade, aí já respondendo a sua pergunta de forma direta, possa trabalhar em condições tais que lhe garantam essas condições tais a menor possibilidade de ter agravamento da sua condição pessoal por conta da Covid-19. Claro que vem logo uma segunda pergunta que está embutida nessa minha afirmação. Ou seja, hoje existe um direito fundamental à adaptação razoável que foi pensado no Brasil e nele introduzido por intermédio dos direitos assegurados à pessoa com deficiência, mas não é exclusivo dela. Todos nós sabemos que o nosso sistema jurídico é feito, é concebido para permanente interação do sistema normativo. Um microsistema jurídico pode ser utilizado para resolver uma outra controvérsia, que nesse caso certamente surgiria e surgiu quando o empregado pretende trabalhar, ele é obrigado a trabalhar. Então, primeiro, não há essa ideia que se pensa que o empregado não está obrigado a trabalhar. O contrato de trabalho todos nós sabemos, importa uma obrigação pós-retributiva. Então, primeiro, ele é obrigado a trabalhar. Agora, quando há a comprovação de que ele é portador de uma comorbidade, e essa comorbidade, no caso específico da sua pergunta, aumenta o risco, aumenta as consequências, traz um prejuízo efetivo à sua saúde, ele tem o direito à adaptação razoável. Mas veja, esse direito não foi assegurado no Brasil de maneira incondicionada. Para ele, há um excludente ou um elemento que pode ser utilizado para afastar a obrigação do empregador, que é o chamado ônus excessivo. E ônus excessivo é um conceito aberto, é um conceito que está sendo posto para o juiz, no caso correto, decidir o que de fato é esse ônus excessivo. E só para você ter uma ideia do que eu estou falando, ele tem diferentes compreensões. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte já por várias vezes entendeu que é o custo mínimo. Então, custo excessivo, ônus excessivo é custo mínimo. Então, se o empregador estiver obrigado a realizar um custo mínimo, isso seria um obstáculo que ele poderia objetivar ou apresentar para não estar obrigado a cumprir aquele dever de inclusão que está embutido na adaptação razoável. E por isso mesmo a Suprema Corte americana é muito criticada, porque de alguma forma toda adaptação importa em custo mínimo. Na Europa, todavia, e no Canadá, antes da Europa, ingressou com a ideia no Canadá de discriminação indireta e na Europa com a ideia de efetividade. Então, custo mínimo é aquele que não acarretar a efetividade buscada. Aí tem uma série de critérios. Quanto mais pessoas atingir, mais eficaz ela será. Enfim, e também o porte econômico da empresa, não é apenas um critério tomado com uma vertente única. São diversas vertentes que formam esta ideia. Então, a partir desse binômio entre direito à adaptação e, como óbice, o ônus excessivo, haverá de se encontrar alternativa para aquela situação. Agora, se não houver, se for um trabalho eminentemente presencial, em que o empregado não haja nenhuma condição de trabalhar à distância, aí nós temos um problema extremamente importante a ser decidido, porque, na verdade, já temos aqui decisões recentes, você deve ter visto também, da Justiça Federal, que reconhecia que ao INSS caberá o pagamento dessa remuneração da empregada gestante que está trabalhando e permanece em casa, sem condições de trabalhar por conta da atividade ser totalmente presencial. Esse é um desafio que nós temos pela frente. Não podemos esquecer, claro, nós estamos pensando aqui no universo de pequenas empresas também, de microempresas que estão vivendo a atividade, sobretudo, com fechamento em grande parte desse período, que temos uma crise econômica bastante acentuada, que certamente, para essas empresas, a dificuldade será muito maior em encontrar o ponto de equilíbrio. Se houver condição de adaptabilidade, este é o caminho a ser buscado. E não apenas trabalhar em casa, trabalhar em horários, por exemplo, que seja viável, não haver o contato com pessoas, modificar a rotina de trabalho. Quando eu falo em adaptação razoável, não quer dizer apenas adaptação no ambiente físico. Pode ser rotinas, pode ser metodologias de trabalho, pode ser normas internas. É um conjunto de fatores que garanta esse conjunto de fatores a maior adaptabilidade do posto de trabalho e necessidades do empregado. Porque isso nasceu exatamente para fazer com que aquelas pessoas que tinham maior dificuldade da igualdade ser garantida, tivesse a inclusão assegurada. Então, não é uma realidade simples de ser resolvida.
Mas seguramente hoje já há ferramentas jurídicas que permitirão ao juiz encontrar soluções para esse problema, que é um problema complexo. Duas coisas eu tenho de maneira muito clara. Não há direito do empregado em não trabalhar. Ao mesmo tempo, se há comorbidade, pode ser legítima a expectativa de não trabalhar presencialmente por conta dos riscos à sua saúde. Dentro desse binômio, que é um binômio antitético, sim, haverá de encontrar, se possível, ponto de equilíbrio. Enquanto o senhor ia falando, eu me lembrei da questão da máxima de proporcionalidade em Alexis, né? Que ele fala da necessidade da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito, né? Então, muitas vezes, determinadas medidas são necessárias para garantir o valor saúde, né, subjacente ao direito fundamental posto em questão, mas, por outro lado, tem o direito à propriedade, né? Então, tem que se buscar a adequação, ou seja, a medida menos sacrificante para o outro lado, né? E, a partir daí, fazer uma valoração mesmo, como o senhor bem destacou. Sim. E lembrando que a exposição a um perigo manifesto de mal considerável é uma das hipóteses, né, de rescisão indireta Da velha do trabalho. CLT. Guilherme, se me permite aqui, até para homenagear a nossa querida amiga de todos nós, professora de sempre, né? Débora Rego está aqui conosco, falando sobre pessoa com deficiência, que é um tema importantíssimo. Não apenas pode, deve ser considerada para preenchimento da lei de cotas. Hoje, a adaptação razoável, ela nasceu exatamente com essa ideia de inclusão no Brasil contemporâneo. E não podemos nos esquecer que a Convenção da ONU foi concebida no Brasil, foi aqui introduzida com status de emenda constitucional. É emenda muito discriminada. Eu tenho combatido muito essa discriminação que nasce da própria emenda, que, por exemplo, nós não vemos nas obras de direito constitucional um trabalho dedicado ao estudo dessa importantíssima convenção, a Convenção da ONU, que hoje é a convenção do mundo que tem maior grau de adesão. Só perde para a Convenção dos Direitos da Criança. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando. Mas, enfim, isso é um trabalho para uma outra discussão muito importante, mas quero cumprimentar por a introdução desse tema, que é um tema do momento, que não pode... Se nós vivemos numa sociedade que exclui, mais ainda a sociedade exclui as pessoas com deficiência. Isso não há nenhuma dúvida nesse sentido. Sim, com toda certeza. E ainda tratando do tema Covid, né, que é um tema presente aqui na nossa live, o Brasil hoje ocupa a posição 68 no ranking global da vacinação. Né, 68. Embora seja o quarto no número total de doses aplicadas, porque tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Mas ocupa a posição 68 em relação a todos os países. Né? E a escalada da vacinação aqui no país tem coincidido também com a redução do número de mortes por Covid-19, demonstrando a eficácia deste meio, né? Combinado, claro, com a política de isolamento social. Existe, entretanto, ministro, né, e nós sabemos todos que assistimos à mídia, ainda um movimento localizado, cada vez menor, é verdade, de recusa à vacinação, né, por N fatores. Então, a última indagação que eu faço, nesse nosso encontro virtual, é se nós podemos falar em obrigatoriedade da vacinação. Ou, dito em outros termos, se a recusa à vacinação pelo empregado pode ser reconhecida como um fato a ensejar uma justa causa. Ou mesmo, dentro de um gradiente, se há exceções, né, nesse tipo de comportamento patronal. Veja, Guilherme, quem vive em sociedade tem aquela clara ideia de que seu direito termina onde começa o direito do outro. Viver em sociedade é submeter-se às políticas públicas nos diversos setores da vida em sociedade. Não apenas no setor de saúde, não apenas no aspecto da saúde coletiva. Cito um exemplo. Eu posso ouvir a música da autora que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser? Resposta, não. Uma outra pergunta, eu posso andar com a velocidade que eu desejar em determinada via pública, onde há uma escola? Resposta, não. Ainda que a mim seja assegurada a liberdade como direito fundamental,
nós sabemos que os direitos fundamentais não são ilimitados. E o pacto social que se estabeleceu com a convivência entre as pessoas determina, esse pacto social, que algumas regras de convivência sejam estabelecidas nos mais variados setores da vida, inclusive no setor de saúde. Porque, veja, nem vou chegar ainda à Covid. Vamos citar um pai que não queira vacinar o filho contra a paralisia infantil. Ele tem o direito de fazer isso? A resposta não. Porque, na verdade, ou doença como sarampo, que é transmissível, vou pegar o exemplo do sarampo, ele pode assim agir? Resposta não. Porque, na verdade, o que está em jogo não é apenas o direito à preservação da saúde do seu filho, mas a possibilidade de, primeiro, aquela criança vir a adoecer, segundo, transmitir a doença a outras crianças, essa situação se transformar adquirir um grau de complexidade e de gravidade muito maior e, de alguma forma, a sociedade como um todo suportar aquele ônus mediante os seguros sociais que, enfim, essa convivência estabelece. Isso, se é aplicável às crianças, também é aplicável aos adultos. Entendo eu que não há o direito hoje, diante da gravidade que a pandemia da Covid-19 produz, de as pessoas terem o desejo e a liberdade de não se vacinarem. O que está em jogo não é apenas a liberdade individual como direito fundamental assegurado a esta pessoa, mas também o direito à saúde coletiva, o direito à redução dos riscos que essa doença, e todos nós estamos vivenciando, de alguma maneira tivemos alguém próximo a nós, ou conhecido de nós, que ou adoeceu, ou faleceu, teve sequelas graves. E a sociedade tem o direito à saúde, como até já disse aqui a nossa colega Graça. Então, não acho que o empregado tem o direito de não se vacinar. Ao contrário. E aí vem a sua pergunta. É justa causa? Eu diria, pode ser sim justa causa. Porque nós sabemos que justa causa depende de uma série de fatores subjetivos e objetivos que podem vir a caracterizá-la. Mas entendo que o empregado não tem o direito de não querer ser vacinado, porque, na verdade, nós estamos falando de uma política pública de garantia exatamente da saúde coletiva, de garantia de uma saúde de qualidade para as pessoas que precisam dos hospitais, e quanto mais pessoas adoecerem, mais dificuldade haverá de conseguir leitos. Então, não é apenas o desejo desta pessoa, mas, ao contrário, é uma política pública de caráter mundial, inclusive, estamos vendo pelos seus relatos. Hoje, os Estados Unidos saiu ontem a matéria dizendo que acho que 90% das pessoas que estão adoecendo e falecendo são pessoas não vacinadas da Covid-19. Então, esse é um dado objetivo. Então, a pessoa não querer ser vacinada, salvo se houvesse uma justificativa, do ponto de vista médico, científico, comprovado que aquela pessoa, naquela condição, mas demonstrando de fato que existe, a vacina traria para ela complicações. Aí sim podemos pensar numa situação objetivamente considerada. Vamos imaginar aqui, como se pensou antes das grávidas, hoje já se vê que as grávidas do bebê estão nascendo já com anticorpos. Então, pode ser que haja alguma condição específica daquela pessoa que justifique a não vacina. Claro, isso é uma prova técnica que virá, e como prova técnica que exigirá a demonstração exatamente dessa condição específica. Mas direito a não ser vacinado, a meu sentir, não existe. Aí as exceções transitariam basicamente quando se confrontasse de um lado o direito à saúde e do outro lado também o direito à saúde. Né? Perfeito, e aí perfeito. Uma justificativa razoável. Perfeito, Mas, perfeito. Nosso tempo está próximo ao final e eu gostaria de agradecer, né? Foi uma honra contar com a sua presença aqui na nossa live de estreia nesta gestão, né? Que eu sei que o senhor já participou na gestão anterior da nossa querida presidente Cecília, que está nos assistindo também, né? Mas novamente uma estreia nessa gestão. Eu gostaria de agradecer por esta honra de contar com a sua presença aqui, com as suas reflexões sempre primorosas, sempre trazendo muitas luzes para todos nós, né? Uma exposição brilhante que traz, com certeza, alguns nortes aí para a gente enfrentar esses desafios que se avizinham nessa nova fase de transição e espero que tenda realmente a uma superação, né, da Covid-19, é o que todos esperamos. Dito isso, eu retorno a palavra ao senhor para as suas considerações finais.
Guilherme, foi um prazer estarmos juntos. Eu peço desculpas pelos problemas que tive aqui de conexão. Enfim, acontece isso, as melhores conexões, acontece essa situação. Quero cumprimentar todos os colegas, juízes e juízes que estão aqui conosco, desembargadores, enfim, colegas da minha querida Bahia. Eu sempre digo isso, eu levo a Bahia comigo presentemente onde eu estiver. Sou um liderado da Matra 5, portanto, estou aqui à sua disposição como presidente, assim como já estive por vários outros colegas, a Cecília, que esteve recentemente na Matra, presidindo a Matra. Para mim é uma honra. E mais ainda, por poder compartilhar, enfim, as minhas reflexões num momento tão difícil da nossa vida profissional e pessoal, por conta do que é esse país da Covid-19. Quero desejar a todos os colegas um excelente dia do magistrado amanhã, esperando que nós tenhamos saúde, sobretudo, para enfrentar esses novos desafios. Por isso mesmo, precisamos de energia, precisamos de vida para seguir adiante. E lembrando que não podemos nos esmorecer, ao contrário, nós precisamos de guerreiros na frente de batalha, que sempre é esta que nós estamos vivenciando. O direito do trabalho é um direito do trabalho, é um direito sempre questionado, o juiz do trabalho é sempre um juiz posto à prova permanentemente. O advogado trabalhista é alguém que a todo momento também é chamado a pensar diferente, por isso mesmo nós somos uma justiça que funciona e por isso mesmo incomodamos a quem não quer que ela funcione. Um abraço a todos, um prazer enorme estarmos juntos e feliz gestão. Quando precisar de mim, não precisa nem chamar, é só ordenar que nós cumprimos. Um grande abraço. Vamos fazer um brinde. Um brinde a todos os colegas. Ao dia do magistrado, ao dia do advogado, dos cursos jurídicos, dos estudantes, a todos os colegas e associados da Matra 5. Saúde, colegas. Um abraço a todos. Saúde. Obrigado. Obrigado, ministro. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.